Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Arruda. Estou gravando o terceiro vídeo da parte 2 pedagógica, que veio aí o primeiro vídeo falando sobre professores reflexivos, o segundo vídeo falando aí sobre compreender e ensinar, e o terceiro vídeo eu venho trazer aí o livro Transgressão e Mudança na Educação, os projetos de trabalho do professor Fernando Hernandes, tá bom? Então esse livro vem, ele apresenta já no começo todo um processo de vivências a respeito da mudança, né, de repensar o modelo de organização do processo de aprendizado através de projetos. Ele vai problematizando aí que não se trata de um engessar, né? Engessar um modelo, mas essas problematizações, essas reflexões que trazem os estudantes a dinâmica para se repensar novos modelos, novos tempos, novos espaços, novo modo de organizar, de refletir os modelos dados, prontos, acabados do processo de ensino-aprendizagem, do conhecimento, né? Então, questionando, refletindo para sair daquele modelo já enrijecido, né, que já vem ali direcionado. Então, sem muito prolongamento, vou destacando aqui alguns trechos para essa primeira reflexão desse livro que vem nessa linha de raciocínio dos outros dois, tá bom? Então aí o autor vai trazer uma pergunta aí que eu acho importante essa reflexão, dizendo que estamos ajudando nossos alunos a globalizar, a estabelecer relações entre as diferentes matérias a partir do que fazemos na sala de aula. Então já é um questionamento aí para o espaço da sala de aula, para a gente ver aí como que se ocorre, né? Se ocorre essa relação, essa interdisciplinaridade, né? Esse modo como os saberes estão se contextualizando, se conectando para de fato aí dar um sentido, né? Dar aí uma contextualização. Então ele provoca aí já esses. Deixa eu colocar aqui a caneta. Então ele vai trazer essas reflexões já partindo do chão da sala de aula, né? Se isso daí se ajuda, né? Se está ajudando aí nossos alunos a globalizar, estabelecer relações entre as diferentes matérias. Então aqui a gente tem uma questão da interdisciplinaridade, lembrando, né, que no vídeo anterior falou que essa interdisciplinaridade primeiro parte do entendimento da disciplinaridade, do entendimento aí específico da área para tomar essa dimensão dessa relação com os saberes. Então esse autor ele vai provocar aí essa questão na sala de aula. Será que isso está acontecendo? Se isso ocorre? Então a necessidade de se repensar, de refletir. Aí ele vai indagar, vai seguir aí, vai apresentar vários outros modelos, tentativas, reflexões dentro de um espaço real, né? O livro é resultado aí de uma análise de experienciações, de observação, de estudo, de pesquisa. Aí ele vai trazer que um currículo no qual a necessidade de repensar o currículo, o conhecimento, então indaga aí uma necessidade, um currículo no qual a construção de sua subjetividade, né, dos estudantes, dos jovens, a formação em habilidades básicas para responder e interpretar o mundo em mudança, onde a informação duplica a cada 10 anos. Aqui fazer uma ressalva que esse livro ele é de 98, tá bom? Esse livro de 98 então já tinha a preocupação do autor sobre as questões de mudanças que ocorriam em décadas. Então, décadas de 70, 80, 90, como é que iam mudando as coisas rapidamente. O que nós tínhamos bem antigamente, espaços maiores de tempo de mudança, há pouco tempo aí, eram décadas. Hoje em dia,
né, aqui falando do ano de 2023, as mudanças ocorrem a cada ano, a cada semestre, né, a cada semestre, às vezes a cada mês você tem aí mudanças, tecnologias, sistemas que vão se modificando constantemente. Então isso se torna ainda muito mais presente, muito mais forte essa preocupação. Então, um currículo que não trata da subjetividade, que não trata aí da formação de habilidades básicas diante de uma sociedade, de um mundo em constante mudança. E isso ele citava mudanças de 10 anos. Imagina isso hoje, as mudanças a todo momento. Então, um currículo que não trata, que não aborda, que não traz isso, que não reflete, que não questiona, que não se pergunta, um processo reflexivo que não se pergunta sobre isso, fica subordinado. Vai ficando subordinado a conteúdos, né? A aprendizagem de alguns conteúdos subordina-se a esses conteúdos apresentados como entidades objetivas. Então, é aquilo como dado, né? Dado, aquilo ali como já inquestionável, que se aceita apenas como consumo, goela abaixo. Sem história e descontextualizadas. Então aí estamos falando de daquilo que chega no chão da sala de aula sem nenhum uma relação, um vínculo, uma proximidade, nem que seja para refletir e questionar essas áreas, esses conteúdos, esses saberes ali. Até por parte tanto dos estudantes quanto do próprio profissional. Então ele vai indagar, questionar a necessidade aí de interligar, interconectar. É o que vai falar sobre uma educação para a compreensão. Olha a palavrinha compreensão, compreender. Ele cita diversas vezes no material, tá bom? O profissional, né, os professores, uma educação para a compreensão, os estudantes voltados a uma educação para a compreensão, compreender. Lembra dos vídeos anteriores? O pensamento e a compreensão são fatores essenciais para o desenvolvimento da pessoa, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da sociedade, do país. Então, compreender, né? Compreender. O pensamento e a compreensão. Então, uma educação que vai buscar compreender. Aí, se a gente pegar nesse mundo, nessa sociedade da informação, compreender essa informação que chega, refletir sobre ela, questionar o porquê desse caminho, o porquê não daquele, entender as diversas perspectivas, né? Trazer os confrontos mesmo das diversas perspectivas para que assim você construa, para que assim você reflita constantemente sobre os diversos a realidade, né? A realidade que chega às vezes de uma única maneira, maneira, então o espaço escolar necessita, deve-se, né? Deve-se ser um espaço que apresente as diversas concepções, as diversas visões de mundo, de sociedade, enfim, de dinâmicas políticas, econômicas, então para poder compreender aí os fatores sociais. Então, ele trata muito sobre isso, educação para a compreensão, e a gente viu essa palavrinha, esse termo aí, relacionado nos dois autores anteriores, nas duas autoras anteriores, tá bom? Só queria destacar aí esse termo, educação para a compreensão. Bem, aí seguindo, eu vou destacar aí o que ele fala sobre a cultura escolar adquire a função de refazer e de renomear o mundo e de ensinar os alunos a interpretar os significados mutáveis com que os indivíduos das diferentes culturas e tempos históricos dotam a realidade de sentido. Então, a cultura escolar, tá, né, adquire essa função aí de sempre repensar, questionar, refletir, refazer, né, o mundo que nos chega hoje em dia, né, através de meios e mecanismos únicos, na maioria das vezes, os meios de comunicação, hoje em dia as redes sociais. Então a escola tem, né, deve ter aí a cultura escolar essa função de questionar, de repensar. É um espaço para isso, não é um espaço para reproduzir.
reproduzir, lembra? É um espaço para a construção do conhecimento. É assim que você desenvolve integralmente o indivíduo, né, a criança, o jovem, o sujeito, o cidadão, para que ele busque o seu caminho, para que ele tome as suas decisões. Então, logo, então de refazer, renomear o mundo e de ensinar os alunos a interpretar os significados. Significados o quê? Mutáveis, significados mutáveis com que os indivíduos das diferentes culturas e tempos históricos dotam a realidade de sentido. Significados mutáveis, mudanças que modificam, que se transformam. Se isso era citado já o autor em 98, falando dessas mudanças que ocorriam de décadas em espaços de tempos de alguns anos. Imagina isso hoje. Imagina isso hoje aí com transformações tão mais dinâmicas, tão mais em questão aí de dentro de um espaço de um ano. Dentro do espaço de um ano ocorrem mudanças que antigamente levariam anos, décadas. Então, a situação ela se torna muito mais necessária esse processo de reflexão, de repensar, de questionar, de sair desse automático, né, desse campo de repetição, de reprodução. Se espera mais, se exige mais desses profissionais, a capacidade reflexiva, para poder contribuir com essa reflexão dentro do grupo escolar. Então, seguindo, ele vai trazer aí que o que nos pode levar a uma grande conversação cultural, que consistiria o eixo central de um currículo para a compreensão, baseado em como se foram criando os significados e olhares sobre os fenômenos, em como essas visões influem na cultura e nas vidas das pessoas. Então ele vai trazer essa reflexão sobre o currículo, sobre a dinâmica dos projetos, de como que a contribuição, né, de todos os envolvidos, estudantes, de todo o grupo ali, vai sempre fortalecer, ampliar essa conversação, essa dinâmica mais ampla de um olhar sobre uma situação, um problema, de uma situação da realidade, que é um eixo temático, que é um eixo desencadeador, que isso vai para além dos conteúdos escolares, dos saberes aí das áreas, vai para além até mesmo do que cada um tem do seu entendimento. Vai se exigir ampliar as diversas concepções, opiniões, pontos de vista de diversos segmentos para, né, problematizar ali a situação apresentada nessa dinâmica de projetos, né, projetos de trabalho que o autor vai destacar. Então ele coloca aí, ó, né, que consistiria o eixo central de um currículo. Então, esse processo amplo, essa questão ampla de se ver ali uma temática, uma situação problema, se torna esse eixo central que vai ampliando aí para essa conversação cultural, essa dinâmica mais ampla, para poder repensar, né, repensar como que foram se criando os significados, os olhares sobre um fenômeno específico, no caso aí o do tema, da temática central. Então observa que não se reconhece um assunto, né, um eixo central como dado e acabado. Porque aí você desconstruiu toda a proposta. Mas a partir dele, como que se amplia para as diversas possibilidades? Como que se chegou? Então, do tema mais corriqueiro, do tema mais sério, né? Enfim, se a gente for pensar aí, um tema hoje em dia da violência na escola. Se falar que a violência ela é causada por isso, por uma questão específica e ponto, acabou, não precisa de escola. Você, em qualquer situação, você reproduz esse discurso. Mas quando você vai ampliando, né, trazendo pontos de vista, concepções, entender, já ampliando o porquê da escola, o porquê da violência, fatores, tecnologia, saúde, psicologia, famílias, observe como que você vai ampliando, né, vai ampliando essa conversação, como que isso ocorre em diversas culturas, em diversas regiões. Então aí é coisa para muito, né, para muito tempo aí
e como que isso vai influenciar na vida, na cultura das pessoas. Bem, é, aí o autor vai seguindo, vai comentando que reduzir a enorme complexidade do mundo a uma proposta simples, que teria o dom de resolver todos os problemas que nós humanos temos apresentado. Então, pegando o gancho aí da violência na escola. Então, reduzir isso a uma questão simples. Ah, tem que colocar, sei lá, vigilância, colocar câmera. Tudo bem, tem que fazer todos esses, né, esses cuidados. Mas tomar isso como uma decisão, né, é como se fosse algo simples. A gente cria, né, nós seres humanos criamos os problemas e depois queremos resolver de maneira simples. Não, isso é complexo. Isso é complexo. Não que necessariamente, dependendo aí do modo como vai ser abordado na escola, que seja um tema, a violência é um tema banal, assim, que não dá para também tratar com essa simplicidade. Mas estou usando como exemplo aqui esse gancho, porque a gente vive esse contexto em algumas realidades nesse ano de 2023. Então não é algo simples. Não é algo simples. Então enxergar como desse nível de complexidade. Então, na medida em que excluem outras possibilidades de organizar o ensino e de representar o conhecimento na escola. Então, observa que reduzir a complexidade dos temas, das questões que chegam ali, né? Eu vou pegar novamente esse gancho da violência como, como se tivesse uma solução, né, simples ali dada, para um problema que nós, sociedade, geramos. Então você tira aí, né, você exclui outras possibilidades. Você exclui outras possibilidades de, de serem refletidas, discutidas, repensadas, e logo a escola deixa de construir, de produzir conhecimento, né, produzir conhecimento na escola, de produzir aqui no caso aqui representar, porque acabou pegando um eixo matemática de um projeto que é bem complexo e simplificando. Então é isso que o autor vai trazer sobre essa questão dos projetos. Tanto que há um trecho que ele fala que a partir do momento que o projeto também se tornar algo estruturado, né, um modelinho que você copia e cola, né, um modelinho fácil, agora virou uma coisa um passo a passo para fazer, acabou. Aí ele já não é o foco dele, ele vai ser um crítico sobre essa prática. Porque não se trata de um modelo, né, de um checklist para você fazer essas ações. Reconhecendo aí esse campo de problematização, de reflexão dentro dessa proposta. Aí vai seguindo e vai dizer, vai trazer aí que uma das propostas desse livro, aí ó, que ele traz o que acabei de comentar, é o convite para romper. Então, uma proposta aí do que ele traz, uma das propostas é romper a classe e a organização da escola por grupos de nível de idade, né, com o professor como única fonte para ampliar o horizonte de conhecimento. Então ele vem provocar aí esse modelo tradicional, e a partir do momento que esse rompimento também tornar, né, a proposta que ele traz se tornar tradicional, né, também se tornar um outro modelo pronto, já estruturado, ele também já, né, já visa um outro rompimento. Então a ideia é isso, entender que o conhecimento, quando se chega na escola, se chega dentro de um viés, né, dentro de uma concepção, como algo dado acabado, que não pode, dentro do espaço escolar, ser interpretado, ser acolhido, ser trabalhado nessa simplicidade. Precisa ampliar as diversas concepções, pontos de vista, culturas, realidades, problematizar esse exercício da reflexão que já começa aí por desconstruir essas estruturas tradicionais, essa estrutura tradicional de idade, nível, um professor, né, com uma única fonte ali dentro, como possibilidade de ampliar esse conhecimento. Então aí é o que vão trazer alguns autores como professor, como mediador. Esse que vai mediar, porque hoje temos diversas outras fontes de conhecimento, outros recursos, né? Então, ele já ele traz aí como uma proposta a romper. Esse livro traz essa intenção de
romper com essa lógica tradicional. Isso já é muito questionado, né, trazido entre os diversos autores, mas a gente sempre corre, a depender da realidade, a voltar para a mesma prática isolada, né, fragmentada, simplificada, de um modelo tradicional que não acompanha a dinâmica da sociedade, que não acompanha a dinâmica da geração atual, das gerações futuras também, não vai acompanhar. E isso vai gerando o quê? Isso vai gerando desgaste, cansaço, adoecimento dentro da área da educação. Então, autores que não trazem isso de hoje. Esse livro é de 98, com certeza tem já novas edições, né? E é um livro de 98 que já problematizava essa necessidade. E no ano de 2023 ainda a gente tem essa fragmentação, a gente não conseguiu romper. E se é que cada realidade, né, acha necessário romper ou não, né? Mas aqui é o que o autor problematiza e eu compactuo, né? Concordo aí com essa linha de raciocínio. Bem, seguindo, ele vai dizer que parece ser necessário revisar e questionar essa tradição, quando sabemos que a consideração do que é essencial se constitui também a partir de relações de oportunidade e poder. Então, vai passar por essa questão aí de, de revisar e questionar a tradição. Será que essa tradição aí, ela está de fato garantindo a todos os mesmos direitos, o mesmo acesso, a mesma qualidade? E o que é o essencial? Quando falar, mas o básico tem que ter. O que é o básico? O que é o essencial no processo de ensino-aprendizagem na escola? O que é? Né? Então ele vai trazer que esse essencial também constitui aí também a partir de relações de oportunidade e de poder. Tem algo aí, lembra lá no currículo didática, em todo o processo, o currículo como território em disputa, interesses, então tem aí questões de oportunidade e poder, até para aquilo que a gente trata como essencial. Ah, mas isso é essencial na escola. Essa área, esse conhecimento, enfim, essa proposta ela é essencial. Mas o que é esse essencial? Como é que o grupo, como é que então a dinâmica desse conjunto, desse projeto pedagógico identifica isso como essencial e não aquilo? Então traz aí também relações de oportunidade e de poder, tá bom? Seguindo, o autor vai falar aí, vai trazer alguns pontos em relação a esse rompimento, esse romper dessa tradição, né? Romper essa tradição dentro aí dessa dinâmica da pedagogia dos projetos de trabalho, enfim, tudo aquilo que mobiliza um novo modo de pensar e organizar o espaço, o tempo da escola, o processo de construção do conhecimento, de dinamizar essa realidade. Então, ele traz que uma característica, né, para romper é questionar toda forma de pensamento único, toda forma de pensamento único, tudo aquilo que chega de maneira única, todo modo de pensar assim deve ser questionado, deve ser questionado. E também reconhecer diante de qualquer fenômeno que se estude as concepções que o regem. Então chega-se uma linha de raciocínio, um fenômeno ali dentro de cada área, enfim, dos saberes, e entender também as concepções. Né? Quais são essas concepções que regem esse fenômeno? O que é que tem por trás? O que é que vem antes? Né? Que chegou essa perspectiva, esse ponto de vista, essa visão, da onde vem? Qual que é a sua raiz? Então vai trazer aí, o autor vai trazer para romper, né? Romper, não aceitar passivamente, apenas consumir o que é dado, o que é pronto, acabado. É, deixa eu ampliar aqui. E esses vídeos estão passando, né? Estão passando do tempo. Então, coloca aí como outro ponto, né? Letra C. Incorporar uma visão crítica que leve a perguntar-se a quem beneficia essa visão dos fatos e a quem marginaliza. Olha lá, observe então toda essa questão
que foi falado nos outros vídeos, nos outros materiais, e que dialoga diretamente de saber que toda a construção desse conhecimento que chega acabado, pronto na escola, teve ali influências de interesses políticos, econômicos, sociais, religiosos. Então, cabe dentro dessa dinâmica da escola incorporar uma visão crítica de entender aí porque como que essa visão beneficia, né, um grupo e marginaliza outro, né? Então, como que isso fica aí evidente dentro do campo da prática educativa, da prática pedagógica. Então, se a gente for falar um exemplo bem simples aqui do descobrimento do Brasil, então temos sempre muito mais relatos registrados, é claro, né? É claro, historicamente, mas sempre muita história contada pela visão dos portugueses, dos colonizadores. E a visão dos colonizados? Como é que consegue resgatar, como é que consegue aí buscar fatos, informações? Então é bem nessa questão de desconstruir. Isso é uma luta que vai se repensando no campo da educação, mas o quanto ainda temos muito a avançar. Bom, e segue mais alguns itens falando que introduzir diante do estudo de qualquer fenômeno opiniões diferenciadas. Então, bacana, né? Vai trazer opiniões diferenciadas. Aqui não está falando opinião A, opinião B, opinião C. Opiniões diferenciadas. Quanto mais opiniões diferenciadas, né, muito mais dinâmico, mais ali é, os projetos, essas ações vão ganhando uma amplitude e tornando o espaço escolar como espaço de construção do conhecimento. E, e por fim, vai citar aqui, né? Colocar-se na perspectiva de um certo relativismo, no sentido de que toda realidade responde a uma interpretação e que as interpretações não são inocentes. Né? Então, ter ali um certo relativismo nesse sentido que nada é inocente, né? Toda interpretação traz alguma relação, né? Tem alguma correlação com ou interesse ou né, uma defesa ou o que se fala muito hoje em dia, né? Ideologia. A ideologia então vai trazer ali uma defesa de uma visão de mundo, de sociedade, de valores humanos. Então se destaca aí esses itens como uma proposta que ajuda nesse rompimento. Esse autor também, né, nesse trabalho cita bastante ali o Edgar Morin, falando aí dessa globalização de entender esse todo, né, buscar esse todo, essa relação das áreas de conhecimento, como é que uma área se dialoga com a outra, que vai também casar com o vídeo anterior, vai linkar com o vídeo anterior. Então ele vai destacar aí ó, que essa perspectiva da globalização trata de unir o que está separado. Trata de unir o que está separado, estabelecendo novas formas de colaboração. Estabelecendo aí novas formas de colaboração e de interpretação. Então, quando a gente fala da perspectiva da globalização, nós estamos falando de novas formas de colaboração. Como é que uma área colabora com a outra, né? E de interpretação da relação entre o quê? Entre o simples e o complexo. O simples naquela visão hiper especializada, né? Naquela visão hiper especializada, e o complexo nesse todo global. Então, como é que eu faço né, essa como que eu relaciono, né? Como eu faço essa união, como é que eu faço essa união para se chegar nessa globalização, nesse global, nesse todo, que é um pensamento complexo. Observe então cada vez mais vai tendo essa necessidade, vai ficando mais evidente no campo da educação, para que possa refletir dentro desse pensamento crítico, independente a respeito da informação, do conhecimento, das mensagens que chegam, as mensagens que vão sendo compartilhadas nessa sociedade da comunicação, informação. Então, cada vez mais esse sujeito, esse indivíduo,
informação necessita dessa criticidade, tá bom? Então, a gente encerra esse terceiro vídeo destacando como que esses autores, um vai dialogar com o outro, a gente vê como é que um cruza com o outro, um se aproxima com o outro, é por isso que eu destaco essa linha de raciocínio. Então a gente viu aí compreensão, educação para compreensão, globalização, pensamento complexo, disciplinaridade, interdisciplinaridade, como que isso vai se dialogando, a didática, a importância da didática nesse processo de reflexão, de refletir sobre si mesma, o conjunto, né, dentro desse projeto pedagógico em busca do seu compromisso. Observe então que tem diversos aí itens, assuntos, palavras-chave que vão surgindo nesse raciocínio, tá bom? Espero que você tenha é, compreendido a dinâmica, anotado aí aquilo que chama mais atenção para fazer a atividade lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, abraços e até o próximo vídeo. Valeu!